Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E damos início, então, a uma nova série de reflexões e nós vamos estar, então, refletindo sobre o tabernáculo de Moisés, como nós falamos no dia de ontem. E hoje nós vamos, então, dar início a essa reflexão preciosa, maravilhosa da palavra de Deus. A pergunta é: por que um tabernáculo? Êxodo capítulo 25, versículo 8 nos diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Uma parábola simples pode nos ajudar a entender por que um tabernáculo. Deus, ele anunciou ao povo judeu: vocês são o meu rebanho e eu sou o seu pastor. Assim como um pastor, ele arma a sua tenda perto das suas ovelhas para cuidá-las, eu desejo ter uma morada perto de vocês. Como podemos explicar isto? Quando o povo de Israel perambulou pelo deserto, Deus morava em um tabernáculo parecida com uma tenda de um pastor. Um pastor não vive em um lugar fixo. Ele guia, ele segue o rebanho para protegê-lo e procurar-lhe comida, pastos verdejantes. Do mesmo modo, Deus guia e segue o povo judeu pelo deserto como um pastor fiel, guardando-os de dia e também de noite, e estendendo as nuvens ao seu redor, e os alimentou com maná, com aves e com água da fonte. Êxodo capítulo 25, versículo 8, nos fala exatamente sobre isso. A construção pelos israelitas de um santuário para o Senhor habitar. Logo depois de tirá-los do Egito, era também para que pudessem conhecê-lo como o seu Deus e conceder-lhes também uma identidade única como seu povo. A palavra aqui usada é habitarei e está intimamente ligada à palavra Shekinah, que quer dizer a presença de Deus, na presença de Deus. Mas habitarei também está associada por som e por conceito ao verbo grego de João, capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao ordenar, então, a construção de um tabernáculo, ou seja, um centro de adoração portátil, o Senhor mostrou que ele pretendia habitar entre os israelitas de maneira mais próxima que quando se encontrou com eles, então, no Monte Sinai. O Senhor estava falando com Moisés a respeito de habitar, de estar junto com os israelitas, transformando eles no seu povo. Israel permaneceu no Monte Sinai até o final do primeiro ano, ocupado então com a construção do tabernáculo. Do mesmo modo, a lei dada por Deus retratava a santidade de Deus e a separação do homem por causa da desobediência. O tabernáculo retratava então a graça de Deus ao prover um lugar de encontro, de comunhão pelo sacrifício do sangue. Para Israel, simbolizava sua única aproximação a Deus através do sacrifício, da figura e também da purificação. Isso os levaria, então, à luz. Tipicamente, então, o tabernáculo, como nós falamos ontem, retrata Cristo como a única maneira do homem aproximar-se de Deus. O significado, na verdade, espiritual do tabernáculo
é que o homem recebe perdão pelo sacrifício de sangue, purificação pela limpeza e o poder de Deus pela participação e pela percepção e oração. E chega então a presença de Deus pelo sangue aspergido e também pela obediência. O tabernáculo, ele simbolizava Israel, aproximando-se adequadamente de Deus e tipificava então a obra redentora de Cristo para trazer os pecadores a Deus. As diferentes peças de mobília descrevem então de forma visual os muitos propósitos cumpridos na vida e na morte do nosso Senhor, a fim de capacitar-nos a nos aproximar dele, para que nós pudéssemos então ter comunhão com ele. Todos os elementos do tabernáculo são didáticos e eles prefiguram a pessoa e a obra do nosso Senhor Salvador. O tabernáculo foi o recurso visual usado por Deus para instruir a nação de Israel e levá-los até Cristo. Então, nós vamos usar este recurso didático para conhecermos as riquezas insondáveis que herdamos em Cristo Jesus. Uma das muitas razões para nós refletirmos sobre o tabernáculo de Moisés. Primeiro, é porque a revelação do tabernáculo de Moisés é parte integrante das Escrituras. E toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, como nos diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Já Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos diz assim: porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança em Jesus. O próprio Jesus declarou: porque se vós cresces em Moisés, creries em mim, porque ele escreveu sobre mim. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João, capítulo 5, versículos 45 e 47. Então, hoje, nossa reflexão é: por que o tabernáculo? Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos continuar falando sobre esse elemento didático poderoso que pode nos ensinar e trazer verdades gloriosas a respeito de Cristo e também da obra redentora por todos nós. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.